Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz, onde a ofensa que eu leve o perdão, se há desespero que eu leve a esperança, onde a tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Ó Mestre, faz com que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Ó Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar que ser amado, porque é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nós nascemos pra vida eterna. Ó Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar que ser amado, porque é tanto que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nós nascemos pra vida eterna. Uma boa noite para todos. Muito bom estarmos aqui juntos nessa noite. A área da educação do 21º CEU, no setor de arte, né? Tem muita alegria de receber a todos e, de forma especial, o Roberto Sabadini,
que acolheu assim de prontidão o nosso convite, muito em cima da hora, mas eu acho que energias outras, pensando sobre isso, coordenam esse trabalho que nós estamos fazendo, tanto com o coral da Liga Espírita, como o grupo de teatro, e tantos companheiros, né, das várias casas, que estamos todos juntos, né, imbuídos de levar esse projeto avante. Simplesmente Francisco, né? E nós colocamos para hoje, para essa conversa, que a ideia não é palestra, é uma conversa, com o Roberto, como viver Francisco de Assis hoje. E aí a gente passa a palavra para Roberto, que é do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Muriaé, aqui no Rio de Janeiro. Muriaé é Minas Gerais, né? Não é isso? Minas, Minas é Gerais. perto do Rio, perto de Itaperuna. Desculpa, mas... que tem um errinho. Minas Gerais. Muriaé, Minas Gerais. Roberto faz palestras, né? Um expositor. É também um escritor. E eu lembrava para ele que quando ele lançou o livro dele sobre juventude, a gente teve a oportunidade de ouvi-lo na Escola Jesus Cristo no online, um livro bem interessante, e também, né, ficamos sabendo que ele gosta de estudar Francisco. Então, que ele possa trazer reflexões importantes para que a gente vá se preparando para fazer a nossa noite de arte. Roberto, fique à vontade, se sinta em casa no norte fluminense. Daísa, Adriana, Vânia, Tereza, Lúcia, Mariângela, Meliana, Viviane, Benilda, Vanessa, Aparecida, Alice, Sheila. Muito obrigado, me sinto acolhido. O Noroeste Fluminense é caro ao meu coração por todos, pela história, né? Pela história, e vocês são muito afetuosos, né? Isso é uma coisa muito importante, já característica do Fluminense, mas no movimento espírita, então, não há o que se falar. Meu agradecimento pela oportunidade, feliz demais por saber que nós vamos conversar, né? E o diálogo, a conversa desde lá, de Sócrates, né, de Platão, que foram precursores do espiritismo, a maêutica de perguntar, de conversar, de dialogar, é fundamental. Jesus fez isso contando histórias, e parábolas, e Francisco de Assis deu continuidade a este processo, relembrando todos os ensinamentos de Jesus em termos práticos, em termos de vivência. De maneira que conto aí com os microfones abertos, daqui a pouco eu vou começar a fazer algumas perguntas para a gente dar continuidade. Apenas estou ainda nos agradecimentos. Olha, o tema Simplesmente Francisco é de uma complexidade, uma profundidade, porque une a simplicidade e a humildade de Francisco à profundidade do próprio amor, do próprio Jesus, da própria divindade, né? Porque o amor é eminentemente simples, Francisco é também, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: vida simples, necessidade simples. Então, ele foi a expressão, ele quase não pregava, efetivamente, ele viveu o amor, viveu a paz, ele viveu Jesus, se identificou a tal ponto e a tal maneira com Jesus, que lá no Monte Alverne ele recebeu os estigmas de Jesus, que são as marcas que Jesus teve aí quando crucificado. E resguardava a sua mediunidade de uma maneira assim intensa, e ele tinha uma frase que dizia assim: pobre o homem que não tem mistérios com o seu Deus.
As chagas só foram efetivamente mostradas em público depois da sua morte. Nem o Frei Leão, que era o secretário mais próximo a ele, permitia que tocasse, que visse as chagas, que foi a identificação plena, fisicamente falando, porque psiquicamente ele já estava integrado, desde que, lá na Santa Ceia, ele, enquanto com a personalidade de João Evangelista, foi o único que deitou a sua cabeça no peito de Jesus. Eu fico parando, pensando, gente, vamos falar do colo humano, do colo materno, né? Quando você está desesperado, você, né, recosta a cabeça no dorso, né, nessa compleição, nesse ninho afetuoso que é o colo materno. Vamos imaginar o que é, o que foi, o que representa a gente deitar as nossas cabeças no peito de Jesus. Então, quer dizer, é um espírito que já tem uma proximidade com ele, uma grandiosidade que se faz com o tempo. O amor é um processo que demanda intimidade, confiança e tempo. O amor não se improvisa. Aí o amor à primeira vista na Terra, digamos assim, né? Nesta encarnação. O amor, ele precisa ser conquistado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser ensinado. Tem gente que acha que amor não precisa ensinar, como se a gente já nascesse pronto para amor. A gente aprende tudo na vida, de menos amar. Por isso que há tão pouco amor na vida, né? Nós não nos dedicamos. E Francisco foi esse que esteve integralizado na proposta de Jesus. Mas já está passando de 5 minutos, não é palestra, né? Então, eu só queria falar desse simplesmente Francisco, porque toca muito as nossas almas, né? Mais do que conhecer sobre Francisco, a proposta é sentir um pouco mais de Francisco. E a Edaísa, aqui, antes da gente dar início das 20 horas, ela me questionou qual livro eu indicaria sobre Francisco de Assis, e minha resposta foi: todos. Eu não conheço nenhum livro de Francisco que não toque o seu próprio coração. A questão é nós estarmos abertos, entendermos a sua proposta, mais do que entender com a razão, sentir, abrir o coração, como dizia um poeta que eu gosto de sempre falar dele, já que estamos falando de arte, é Gibran Khalil Gibran, libanês, que ele falava assim: quando chegares no fim do que deves saber, estareis no início do que deves sentir. Então, o sentimento que a arte tem esta prerrogativa, né? Ela não pede licença, ela entra, pode tampar os ouvidos, que a pele arrepia, que a gente sente. Não existe ninguém com o coração fechado na presença do amor verdadeiro. E Francisco veio relembrar isso. Então, simplesmente Francisco é algo tocante, profundamente tocante, na sua simplicidade, porque nós nascemos simples e ignorantes, ganhamos uma complexidade para atingirmos o ápice da nossa evolução, que é retornarmos à simplicidade divina, à simplicidade da própria vida. Por isso, ele abriu mão de tudo que é material e o que é emocional. Interessante destacar isso, depois a gente fala um pouquinho mais. Lá na Praça de Santa Maria Maior, quando ele deposita as suas vestes, né, nas mãos do seu pai, ao lado da sua mãe, ele não estava abrindo mão somente do conforto do lar, das roupas, dos alimentos e de tudo que ele tinha. Ele abria mão das suas ligações emocionais com a sua mãe, com os seus amigos, com todos aqueles que conviviam com ele, que é o mais difícil para relembrar Jesus. E eu vou terminar, tá? Aí começa a falar também, não para, e é conversa. Mas só vou citar isso daqui, porque tem duas bem-aventuranças que eu acho muito interessante que ligam Francisco, que é: bem-aventurados pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus, que é abrir mão de tudo que é material, que não é das coisas mais simples, mas também não é das coisas mais complexas,
né? A gente exercitar o desapego das questões materiais. E tenha bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Os puros de coração é aqueles que abriram mão dos sentimentos, dos relacionamentos que nós temos, emotivos, que é muito mais complexo, né? Você abrir mão de um coração, como diz lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, vai chegar um momento de todos nós temos que deixar alguns corações para trás que ficaram ainda nos passos da ilusão, enquanto nós estamos defrontando a verdade, a beleza e a vida. Faz parte do contexto. De forma que, agora, feita a introdução, né? Já vão lá 20 minutos, como Francisco de Assis, como é que é o tema? Eu até esqueci, bonito, né? Aplicação de Francisco, como é que é? Está fechado o seu microfone. Como viver Francisco hoje? Isso. Então, vamos lá. É possível viver Francisco hoje? É uma pergunta anterior a essa, né? Como viver? É possível? Para quê? Por quê? Em que intensidade? Depois a gente vai na resposta como viver Francisco hoje. E aí, para auxiliar, antes, eu sei que está todo mundo querendo falar, mas antes que todo mundo comece a se manifestar, eu vou fazer uma outra pergunta muito interessante, como nós nos identificamos com Francisco? Isso é fundamental, porque senão vira processo teórico. E Francisco não é teoria, Francisco é prática. O que é Francisco para mim? Hoje. Ainda que seja assim, não é nada, não conheço, já ouvi falar, mas qual a nossa relação com Francisco? Daí você já está com o microfone, vai começar a falar, então. Você é anfitriã, dá o pontapé inicial. Eu acho que o que me chama muita atenção é a questão do desapego dele, do despojamento. No mundo que a gente vive de tanto consumo, onde a gente vai juntando coisas, quando a gente vê a simplicidade dele, esse espírito de desapego, isso me chama muita atenção. Estou longe de fazer isso, tá? Mas é uma coisa que me encanta muito. E o outro ponto é da arte. Você falou antes, né, que ele respira ou transpira arte. Realmente, a gente vê, lendo os livros, né, ele vivia cantando. Então, a música muito presente, a poesia muito presente, né? E isso também me linka a Francisco, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de arte. Então, seria, eu acho que para começar, tem outras coisas, mas esses dois pontos. Sabia que ele tem uma frase que ele diz assim, frade triste, triste frade, a tristeza é doença do diabo. Então, ele estava sempre cantando. Não tem como ser, em todas as circunstâncias, não é cantar só quando está feliz, é cantar diante da irmã dor, diante da irmã tristeza, diante da irmã desilusão, diante da irmã frustração, diante de qualquer manifestação da vida. É uma das características de Francisco. Ele não escolhia a vida, ele vivia a vida. E como ela é fruto da própria divindade, tudo aquilo que ele defrontava, ele buscava um olhar diferenciado. A arte tem essa característica, trazer um ponto de vista diferenciado da nossa razão, do mundo em que estamos vivendo, né? É isso aí. Mais alguém gostaria de falar como ver Francisco? A Daísa vê como um grande artista, né? Porque tem gente que vê, por exemplo, em Francisco, o protetor dos animais, né? E tudo que a gente vai falar, olha, não existe nada errado, né? É um ponto de vista, é como você se relaciona,
Então, o contato que ele teve com os animais, existem N exemplos disso, demonstram isso, por isso que pela Igreja Católica ele é um santo protetor dos animais. Então, tem gente que vê em Francisco esse espírito capaz de auxiliar, que a gente lembra dele quando o nosso animal, geralmente de estimação, embora ele seja protetor de todos os animais, então ele é protetor das serpentes, dos escorpiões, das baratas, de todos os bichos, porque tudo é criação divina. A gente que começa a separar. Então, entender Francisco é aceitar todos os bichos peçonhentos, os bichos chamados selvagens, todos os bichos, todas as manifestações da vida são vistas com muito carinho pelo Francisco de Assis, né? Então, essa é uma característica. Rita, boa noite, seja bem-vinda. Chegando agora, né? Que ótimo, que alegria. Alguém mais queria falar alguma coisa? Então, nós estamos falando, Rita, de Francisco de Assis, como nós identificamos Francisco. É importante para vir aqui tecer comentários e o que acontece. Uma das grandes dificuldades que nós temos, nós que eu falo em termos de coletividade, tá, meus queridos irmãos, em termos de coletividade, para trazer Francisco para a nossa vida. É aquilo, eu vou pegar uma frase que a Daísa disse. Ela disse, mas eu ainda estou muito longe disso. Então, a gente coloca Francisco como um santo, como alguém assim muito, mas muito distante da gente. E tudo aquilo que é muito distante perde o contato, perde a atração, perde intimidade. Por quê? Porque ele é um santo, ele fez milagres, ele fez tantas coisas e a gente tem a conta de alguém assim muito distante. E como tem um título aí, simplesmente Francisco, ele era muito simples, foi um ser humano que viveu na sua época, com as características, com as culturas, teve as suas dificuldades, teve os seus anseios, teve os seus sonhos, teve as suas frustrações, teve as suas decepções, mas enfrentou todas elas, botando a fé, a compreensão divina, exercitando aí a sua mediunidade, né? O arcabouço que todos nós trazemos de outras encarnações, a humildade diante de reconhecer que ele não era o único, não era o mais, muito pelo contrário, ele era o menor de todos, por isso que é chamado de sua comunidade dos frades menores, lembrando aí as passagens de Jesus, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Então, ele sempre se coloca em última posição, mas isso é um ato de sabedoria, assim como, porque o mar é o que tem maior quantidade de água em toda a Terra, porque está no nível mais baixo, que a gente chama de nível zero, que é o nível do mar. Todas as águas se direcionam para ele. Então, se colocar naquele que está por aprender, que está com a mente aberta, o coração aberto para aprender com a vida, para aprender com qualquer circunstância que a vida te ofereça. Por isso, ele cantava aí a irmandade das irmãs dores, das dificuldades da irmã noite, do irmão fogo, né, que foi colocado nos seus olhos, procurando curar uma das doenças que ele teve. Então, um dos passos importantes é nós trazermos Francisco, entendermos que ele foi um ser humano normal, como nós o somos. E, embora a distância de mais de 13 séculos de distância, né, que convivemos com ele, na época dele, Adaísa, também tinha muito consumismo, existia muito orgulho, existia a vontade do poder, existia guerra, existia tudo aquilo que nós temos aqui. É bom, é isso que a gente precisa
compreender e trazer para dentro de nós. Comum, é a vida aqui. Ele já nasceu do jeito que muitos irmãos têm. Ele nasceu rico, tinha riqueza. Ele era uma pessoa simpática, empática, ele tinha uma capacidade de relacionamento muito grande. Mas não tinha tudo. Uma coisa que a família dele não tinha, que era importante na época dele, chamava-se brasão. Então, ele fazia daquilo que estava começando, chamado a burguesia, assim, classificação é muito complicado, mas só para a gente... seria a classe média, né? Não eram os religiosos, nem eram os reis e aqueles que viviam na corte, que tinham os títulos. Então, existia a pobreza, existia aqueles que eram ligados à igreja, e existiam os reis e aqueles que eram vinculados, que tinham ali os títulos de nobreza. Então, ele não tinha um título. E Adaís, ele queria ter um título. Ele queria ter um título. Ele queria também trazer um brasão para a sua família. E ele foi jovem, viu, Ameliana? Ele foi jovem. E tinha todas as vontades e os sonhos do jovem da época dele. Não da nossa, mas da época dele. Só que ele sempre foi um espírito muito ativo. Ele foi atrás dos sonhos. Ele foi atrás. Ele participou de 2 guerras como soldado, com lança em punho. Para quê? Para que a gente vai na guerra? Para conquistar o outro e matar o seu inimigo. Ele teve isso, esse ímpeto na sua juventude. E ele foi atrás das 2. Não chegou a concluir nenhuma delas. A primeira, entre Assis e Perúdia, ele ficou 11 meses preso como um prisioneiro de guerra. 11 meses. Só que ali ele já foi considerado louco, porque todo mundo ficava triste. E ele é o único que ria, que cantava, que conversava com os soldados que tomavam conta da sua cela. E aí ele tem a primeira manifestação mediúnica profunda de aquilo que a gente chama de profecia. Ele diz assim, num determinado momento: esses que hoje vocês chamam de louco, um dia será reverenciado como santo. E pelo que a gente vê da história dele, ele nem tinha consciência do que estava falando, não. É mediunidade mesmo. É profecia mesmo. Porque o objetivo dele não era se tornar santo. Tanto que ele voltou para Assis depois que foi solto aos 11 anos, e depois ele voltou para outra guerra. Para outra guerra. Ele tinha dinheiro, comprou um cavalo muito bonito, comprou a armadura muito bonita, o elmo, o capacete, a espada. Perfeito. Tudo aquilo que a família dele, principalmente o pai, poderia oferecer para ele, foi oferecido. Para a gente ver que ele foi um ser humano normal, não foi santo. A santidade é um conceito que não existe no Espiritismo. A gente traz ainda da Igreja Católica, Apostólica Romana, que todos nós somos egressos dela também. E lembrar assim, os católicos, a igreja. Não, nós, quando éramos lá, somos reencarnacionistas, estivemos lá vestindo as batas, né, e pegamos as lanças e fizemos muitas guerras fratricidas e pegamos nas bandeiras para fazer a invasão da Terra Santa, para fazer a Inquisição, enfim. Então, é muita coisa ruim que a gente já fez, né? Então, ele também participou disso. Mas eu estava perguntando, né, a respeito de Francisco. Como a gente enxerga Francisco? Um santo, a gente enxerga nele um grande médium, a gente enxerga nele um poeta, a gente enxerga nele um revolucionário, alguns enxergam nele o primeiro hippie, né? Que Francisco representa para nós? Ainda que vocês não queiram responder, essa pergunta é muito importante para a gente ter uma base. Para a gente ter uma base. O que ele representa para mim? Diante do que ele representa, eu vou enxergá-lo na minha visão. Na minha visão. Porque o que ele é? Ele é o retrato de Jesus. O que é Jesus? É o retrato do amor e da perfeição.
Cada um de nós tem um sentimento, uma visão de Jesus, como temos de Deus, como temos de tudo no mundo, de acordo com o nosso interior, de acordo com a nossa capacidade de enxergar. Então, como nós o enxergamos? A gente pode passar isso para o Espírito, para Jesus, nós podemos passar isso para qualquer referência para todos nós, né? Alguém mais queria falar alguma Seria coisa? legal a gente ouvir, companheiros. Não é? Eu acho que é uma pergunta bem interessante para nós que estamos nessa composição aí da nossa noite de arte. Como que vocês veem Francisco? A pergunta é para todo mundo, para quem está na noite e também quem não está. Como que vocês veem Francisco? Fala, Bel, abriu a janelinha aí para gente. Então, ele falou que a questão do ser o revolucionário, eu acho que, para mim, ele era um revolucionário, mas da paz, né? Diferente, né? Mesmo, ele foi, quando ele vai para a guerra, depois ele está contando essa passagem, né? E eu acho assim, eu vejo ele muito questão da natureza, né? E a gente está passando um período tão difícil, com tantas barbaridades que tem feito, não só com a natureza em si, né? Mas com os animais, né? A gente vê cada coisa que as pessoas são capazes, né, de fazer com os animais. Eu, particularmente, como eu tenho bicho, né, e todos eles são adotados e vieram de situações bastante delicadas, né, todos eles. Né. Por exemplo, peguei uma cachorra que passava fome no meio de uma estrada. Então, hoje ela é um outro animal, estou dando um exemplo, né? Porque a gente, eu não sei, acho que as pessoas acham que animal não tem sentimento, mas eles têm, né? E eu vejo Francisco dessa maneira, não só na natureza, que a gente vê que está sendo tão destruída, isso aí, essa questão é muito séria. E essa questão dele ser um revolucionário, no sentido da época, né? Ele mudou toda uma estrutura, quando ele se despe, bota lá, sai nu, né? E vai mudando a vida dele, constrói outras questões, né? Eu acho Será muito interessante. que hoje nós somos capazes de fazer uma revolução igual a que ele fez? Não Acho igual em muito intensidade nem em qualidade, mas na nossa vida? Eu acho que a gente tenta fazer, mas eu acho que, como ele, acho muito difícil. A gente Não está tentando. intensidade, mas eu falo assim, revolucionar a nossa própria vida, nós podemos, nós temos esse potencial, essa capacidade? Eu acho que todas as pessoas têm essa capacidade. O negócio que é muito mais esse interior, né? E eu vou falar com a Daísa, a gente já trabalha há muitos anos, eu agora estou só no coral, mas a gente já fez muitos textos de Francisco, né? Já tem bastante tempo, a gente fez peças ligadas a Francisco, a Daísa pode falar sobre isso. E é sempre assim, né? Ligada à questão da natureza. A gente fez uma peça infantil, por sinal, eu participei, foi muito legal, lembro dessa, já tem muitos anos já. E hoje eu nem moro mais. Canção de Então, Assis. a canção de Assis. Eu moro em Quissamã atualmente, né? Mas quando eu morava em Campos, a gente participava muito dessa parte. Mas hoje eu participo do coral, agora estamos aí. E as músicas que a gente está preparando, né? Tem a ver, né, Daí? Aliás, a gente vai, né? Nós estamos pensando nessa questão, né, da música ligada à natureza, né? Estamos aí umas ideias aí que eu acho que vai ficar legal. Tem mais, gente? A Rita vai falar. Eu hoje moro em Rio das Ostras, mas eu estava em Campos, frequentando Maria Frank, e um belo dia a Juliana chegou assim, mãe, tu pode virar vegana? Eu falei assim, Juliana, você me explica primeiro o que é isso, e aí a gente conversa.
E aí ela me explicou, porque isso é uma coisa muito pessoal, eu não posso revolucionar o mundo, mas eu posso revolucionar a minha vida. E eu fiz essa escolha. E aí ela falou, ela foi, e é tão pessoal que cada um vai pelo caminho que escolhe, né? Minha filha escolheu pelo meio ambiente e o quanto isso estava afetando o meio ambiente. E eu sou mais radical. Se era para parar, que eu tivesse bases mais sólidas, também sólidas. E aí eu peguei quase todos os vídeos e onde viam violência, de onde os animais eram criados. Bater de flor H, quase que eu morro. Eu passei muito mal de ver aquela violência. Aquilo mexeu tanto. Né? O patinho está lindo. Depois empurram comida nele até adoecer o fígado dele. Então, assim, quando eu vi tudo isso, eu tive uma conversa muito íntima comigo mesmo. E eu me lembro que eu falei assim, Senhor, eu comia carne até aqui porque eu não sabia. Não tinha ainda desvinculado de que o animal não é uma coisa. Porque a gente vê o pedaço do animal, a gente esquece, sabe? Distraídos, muitas vezes que somos. E a gente olha aquele pedaço de carne transformada e temperada e esquece que tinha uma vida ali. E aí foi como se eu desplugasse, sabe? Parece que tinha uma coisa plugada assim, e eu puxei assim, e aquilo mudou assim radicalmente a minha vida. Nunca mais eu senti falta de comer carne, até porque o veganismo, ele traz uma proposta de que você pode fazer muita coisa e as mesmas coisas, com mais ou menos os mesmos formatos, caso você ainda tenha na sua lembrança, né, emocional, onde está essa lembrança, para que você possa desvincular e não só comer soja. E quando eu vi outras coisas, e isso mexeu muito comigo. Então, Francisco representa isso para mim. Né? Eu já tive 11 animais em casa, todos muito bem tratados. Né? Eu falei assim, eu estou assim com a Francisca, né? Então, assim, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar minha postura diante esse acontecimento. E hoje foi uma coisa que me chamou tanta atenção, eu saí de Barra e fui para o centro de Rio das Ostras. E no caminho eu vi tantos cachorros com a língua de fora, morrendo de sede, com o calor que estava fazendo. É que eu não sou eu sou tímida, porque senão eu teria feito um vídeo no Face. Gente, por favor, coloque uma vasilha com água, né? Um potinho de Claybon no seu portão na sombra, porque hoje eu vi muitos cachorros procurando água, porque não tem. Né? Então, assim, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso escolher um biscoito, e essa revolução vem acontecendo, né? Porque as empresas estão produzindo alimentos que não possuem o sacrifício do animal. E as pessoas nem sabem, tem muitos biscoitos que as pessoas comem e que são veganos. Os produtos, muitos produtos cosméticos, eu acho isso é um caminho para que haja. E eu tive mais uma surpresa ontem. Eu fiz um grupo de reiki, para irradiar reiki para outras pessoas, e aí eu ganhei um presente. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Rita, eu quero entrar no grupo, mas eu posso, em vez de mandar reiki para as pessoas, eu posso mandar para os animais? Nossa, na mesma hora eu falei assim, eu amei, seja bem-vinda. O dia que você for irradiar reiki para os animais, eu posso fazer com você? Ela, claro, sabe? Aí tem as búfalas, né, que estão passando, que foram abandonadas com seus filhotes, e aí eu acho que é isso, sabe? Eu não tenho condições de fazer uma movimentação como Francisco, mas eu posso, o meu pequeno universo, tão pequeno, tão minúsculo, ele pode fazer a diferença, sim. E eu acho que a proposta divina agora é essa, é a nossa transformação, não é um sacrifício, sabe? Porque você pode ter as mesmas coisas. Eu faço vários queijos, eu faço linguiça, eu faço rocambole com Natal, vegano, e ninguém diz que não é carne,
né? Porque é muito bem feito. Então, essa movimentação agora vem assim, em transformações. Eu achava que seria uma manifestação espírita. Mas, para minha surpresa, eu vejo jovem de dread, que é vegano, eu vejo gente de todos os padres, gente, um padre que falou mal do veganismo, e me chegou um padre maravilhoso falando sobre o veganismo. Então, ela não é uma coisa espírita, apesar de nós, espíritas, termos um conhecimento. André Luiz deixa claro isso nas obras, né? Falando sobre o vampirismo na hora da matança dos animais. E ele vem chegando em todas as classes sociais, entre jovens, idosos, religiosos de várias ordens. Eu acho isso maravilhoso. Roberto, tem uma colocação também no chat da nossa companheira Vanessa. Ela colocou assim: Francisco foi alguém que aprendeu a ver Deus em toda a sua essência, em toda a sua criação, entendeu o seu papel no mundo e conseguiu se conectar com o mais divino que trazia em si. Mais alguém, pessoal? Gostaria de se pronunciar? Só vou falar rapidinho. Rita, fiquei muito feliz de ouvir você, porque eu ia justamente falar que Francisco é muito atual, né? Muito atual. Esse momento agora é muito triste que a gente está vivendo com as búfalas, que não tem como a gente não se sensibilizar, né? E está tendo movimento, e está movimentando, mobilizando muita gente em torno disso, das búfalas, dos cavalos, e dos ursos, dos animais que sofreram nos cárceres de circo, essas coisas assim. Eu acompanho de perto com a sua casa, com o Rancho dos Gnomos e tal, e ele é muito atual, Francisco, não é? Porque a gente está vivendo um momento de pedido de socorro da natureza, os animais são os nossos irmãos menores que precisam da gente cuidar, né, e tudo. Então, ele vem agora nesse momento, e essa noite de arte que a gente está pensando, né, que vai ser realmente, né, Bel falou, vai bombar, é um assunto super atual para a gente, porque é bom para injetar uma dose, uma overdose de simplesmente, Francisco, de pensar na natureza que está sendo devastada, nos animais. Eu tenho um neto de 5 anos que nasceu vegano, o pai é vegano, ele não come absolutamente nada que você entrega sem ele perguntar. Aqui em casa, os biscoitos eu compro os veganos, já tem muita coisa, tem coisa demais. Eu não como carne há 10 anos. Não sou vegana, mas não como carne. Entendeu? Carne, também frango, essas coisas assim, que a pessoa fala assim, linguiça é carne, presunto é carne, né? Não como carne, eu como meus produtinhos aqui, faço minhas comidinhas também, mas é o futuro, é isso aí, é o futuro. Agora, Francisco, com o amor incondicional que ele tinha pelos animais, que a gente está falando muito, mas pelas pessoas, porque ele acudia às pessoas, né? Ele acudia aos famintos, ele acudia aos doentes. Então, ele era um amor, assim, né? Expandido, né? Então, é um tema maravilhoso para essa época agora. Eu penso que essa noite de arte foi assim, muito iluminada com esse título, porque vai alcançar bastante, vai sensibilizar, né, um pouco mais para essas questões que estão lá, estão bem tristes no nosso tempo atual, né?
A gente está vivendo momentos de tristeza em relação à natureza e os animais. Mas faz parte, está tudo direito, está tudo certo, né? Está tudo no lugar certo, está tudo no tempo certo, né? Então está tudo direitinho. É a gente que tem que se alinhar, não é isso? É isso aí, dona. É isso aí, dona Rita, Aparecida, dona Isa. Está tudo certo, né? Nós é que precisamos nos identificarmos com as circunstâncias do mundo em que vivemos e fazendo brilhar essa luz interior, esse plug que a Rita falou que tirou da cabeça, que é realmente a revolução que nós somos capazes de fazer. Essa é a grande questão. Porque, às vezes, a gente acha que para fazer uma revolução, a gente precisa primeiro em guerra, em briga. A gente vai destruir alguém. Não, a revolução é de modificação, ou ressurreição, ou ressignificação. Né? A gente tirar a ideia de que não existe, que existe o ganha-ganha, não existe o ganha-perde. Para você ganhar, o outro precisa perder. Todos podem ganhar juntos. Então, essa concepção ela é fundamental, né, para que haja uma vivência de Francisco nos dias atuais, com tudo isso que vocês colocaram, a partir de nós, sem a preocupação com o mundo. Às vezes a gente fica preocupado com o mundo de regeneração, ou com o mundo no contexto. Eu não estou falando que a gente não vai sentir, mas nós não vamos mudar o mundo, não vamos, não adianta. Quiçá, com muito esforço, a gente consegue modificar a nós mesmos. E aí, Francisco, ele nunca teve essa ideia de mudar o mundo. Na verdade, voltando lá, aquele ponto crucial, na Praça de Santa Maria Maior, quando ele entrega os bens e ele segue uma vida, aí ele começa a dar os primeiros passos. A pergunta é, ele vai para onde? Ele iria fazer o quê? O objetivo dele era qual? Nós que estamos no mundo capitalista, que tem que ter meta, que tem que ter sucesso, tem que bater, ter objetivo, né? Tem as etapas, tem os 10 passos para ser feliz, os 10 passos para os passos. Ele simplesmente viveu. É muito interessante porque ele saiu da praça, ele não sabia para onde ele iria. É um tipo de entrega que nós ainda não temos, na maioria, capacidade de fazer. Por isso que é simplesmente. Então, ele não falou assim, vou fazer uma revolução, ele fez uma teoria, ele juntou os amigos, ele fez planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, não fez nada. Ele apenas foi para fazer o quê? Nem ele sabia. Essa entrega, esse reconhecimento de que a vida, como disse Ivana, está tudo certo. E se está tudo certo, estou aqui, eis-me aqui, fazer a minha parcela. Qual? É aquela que a vida define para mim. Porque nós não temos esse alcance. Jesus é o único Espírito que esteve aqui na face da Terra, co-criador, governador espiritual da Terra, modelo, guia, tudo isso que a gente sabe de Jesus. Poderia, se quisesse, trabalhar sozinho. Não fez. Nem trabalhou sozinho, nem fez tudo o que ele queria. E o pessoal não entendeu ele. E muitos de nós não entendemos ele até hoje. E ele continua. Francisco também foi assim. Então, não é trabalhar, no caso, o exterior, e achar que nós temos que, defendendo a natureza, não comendo carne, sendo vegano, sendo ético, nós vamos mudar o mundo. Não é isso. Nós vamos dar nossa. O mundo, o reino de Deus está dentro de nós. Se o propósito é mostrar para o outro, não é um bom propósito. Porque nós vamos nos frustrar. Porque quando nós colocamos no outro o resultado dos nossos atos, não depende mais da gente,
Então, se não for aquilo que a gente imaginou, nós vamos nos frustrar. Francisco se frustrou. Ele achou, em um determinado momento, que com o dinheiro que ele tinha, que ele iria mudar o mundo. Dois grandes objetivos que ele teve. Quando ele foi lá na igrejinha que tinha um padre solitário de São Damião, e aí tinha um Cristo bizantino no altar, e não tinha a luz, né? O azeite para manter. E ele olha, e ele identifica, ele fica fascinado, né? As palavras são complexas porque a gente não viveu, a gente fala assim, dizer que teve um êxtase, né? E viu nos olhos daquele crucifixo o próprio Jesus, que aí ele ouviu dentro de si, e isso chama-se mediunidade, inspiração, intuição, não tem como classificar, né? Mas uma voz falou com ele, não vês, Francisco, que a minha igreja ameaça ruir? 3 vezes falou com ele. 3 vezes. O que ele fez? Ele assumiu aquele compromisso, falou, realmente a igreja está em ruínas, vou arrumar. Voltou para sua casa, pegou uma porção de peças de fazenda, né, que o seu pai vendia, montou um cavalo, foi para Folígrado. Chegou lá, vendeu tudo, ele era um bom comerciante. Vendeu tudo, e vendeu até o cavalo. Veio com a bolsa de dinheiro. Chegou na igrejinha, entregou nas mãos do padre, que tomava conta. Estava dando o seu contributo, fruto do seu esforço. Ele não foi lá no cofre e pegou dinheiro, ele pegou, né, as fazendas, ele viajou a cavalo, ele vendeu e ele foi lá. O padre conhecia o pai com receio, não aceita o dinheiro, não aceita o esforço que ele fez para recuperar aquela igreja que estava em ruínas. E ele pega o saquinho e joga, segundo os biógrafos, numa parede, cai perto de uma janela, e o saco, algumas moedas saem, como se fosse o primeiro passo para reconhecer que as coisas materiais não vão resolver tudo aquilo que a gente quer. Então, não adianta a gente levantar todas as creches, todos os hospitais, todas as escolas, for milionário, pegar o dinheiro todo e investir nisso, que nós vamos estar reerguendo a Igreja do Cristo. É importante? Colabora? Colabora. Resolve? Não resolve. Nada resolve, a não ser a vontade do outro. E o despertar de cada consciência. Porque Jesus resolveu o problema do mundo quando esteve aqui? Não resolveu. Tanto que nós estamos aí continuando no mundo de prova e expiação. Ele não poderia ter mudado todo mundo no mundo de regeneração? Tocado o coração de cada um? Não fez. Uma lei que quem inventou não foi ele, não fomos nós, foi Deus, chama livre-arbítrio. Cada um tem o direito de ir no seu tempo, na hora que quiser, na velocidade, no caminho, na direção. É do outro. Por isso que não são as nossas atitudes que vão mudar o mundo. As nossas atitudes vão mudar a nós mesmos. E eu estou para dizer que está muito mais dentro da nossa realidade nós mudarmos e nos mudarmos daqui do que a gente acompanhar todo o processo de evolução da Terra, que é vagaroso, porque tudo que é coletivo é vagaroso. Então, o que aconteceu com os espíritos que a gente tem como referência no Espiritismo? Dr. Bezerra. Então, ele, um grande médico, médico dos pobres, ele mudou, revolucionou a medicina, ele revolucionou e acabou
com as doenças na sua época? Depois, enquanto espírito, conseguiu fazer isso? Não. Porque esse não é o objetivo. O objetivo não é ir contra nada, não é mudar o outro, vamos mudar a si mesmo. E aí ele se adianta, porque desenvolve a intelectualidade e o sentimento. E então ele está apto a outros mundos. E outros mundos não somente físicos, né? Psíquicos. Ele vive no mundo diferenciado. Essa é a proposta de vivência de Francisco. Então, assim como ele descobriu que a moeda, o ouro, não seria capaz de mudar. Agora, é uma palavra forte que ele teve, chama frustração. Decepção, porque ele cria que ia poder fazer isso. Então, na nossa caminhada para viver Francisco hoje, nós vamos nos decepcionar com aquelas crenças que nós temos, que nós achamos que podemos modificar, mas ninguém muda ninguém. Agora, é importante defrontar, não correr, não esconder, mas defrontar as nossas próprias frustrações. E aí é uma morte para um renascimento. Aí é a revolução do que era e do que virá. Até porque a gente não é vítima de nada, né? Não somos vítimas de nada, né? Perfeito. Então, temos que enfrentar. A gente vive como se fosse, mas nós não somos, né? Não somos. São frases que às vezes vêm do inconsciente, às vezes vêm do mundo em que a gente viveu, do que nós fomos criados, e às vezes a gente repete. Também com esse mundo que está aí, com esses governadores, com esse... E a gente vai repetindo. Ué, eles não estão aqui por acaso? Vou dar um exemplo. E aí a gente vai colocando. Mas eu não nasci assim. Mas eu não tive essa oportunidade. Isso é se vitimizar. Né? Nós que estamos aqui, a Mê, como é que ela chama? Ela não está mais aqui, né? Aquela jovem estava aqui, a Melina, né? Não sei. Aqui, a Meliana, está aqui. Está aqui? Tá aqui. Ela nasceu no mundo de tecnologia. Nós não. Tirando aqui, pelo que eu vejo, nós não nascemos. Depois que eu formei na faculdade, foi que eu ouvi falar pela primeira vez de computador. Não existia. E era aquela coisa antiga, retrógrada, né? Que estava no início. Mas se no meu mundo eu tivesse... E aí a gente vai se vitimizando. Não, o que vale é agora. E aí nós estamos abrindo o Zoom, a gente está movimentando, a gente está aprendendo a falar nessa tecnologia. Então, não tem desculpa. Viver Francisco hoje é assumir quem nós somos. Reconhecer as nossas limitações. Não esperar do outro, não esperar do mundo, não esperar... Nós somos espíritos do anjo da guarda, do mentor. Às vezes a gente espera deles também. Senhor, o que não acontece é que me proteja disso, me proteja daquilo, me proteja... Ué, te proteger da própria vida? Se tudo que acontece tem que acontecer, proteger de quê? Não existe a misericórdia divina? A Rita citou o André Luiz, ele fala que a misericórdia é igual um peixinho no mar. Onde quer que o peixe vai, o mar, a água existe, e existe fora e existe dentro dele, que a água entra pela boca, sai pelas guerras para oxigenar o seu corpo. Se nós estamos na misericórdia divina, se Deus é onipotente, se Deus é a perfeição, então está tudo certo. E por que eu reclamo? Por que eu tenho um senão com alguma coisa da minha vida que não estaria certo? E aí, o que o Espiritismo nos ensina? Quem é o responsável pela minha vida hoje, pelo que nós somos hoje? Senão nós mesmos. Nós, ninguém. Não é pai, não é mãe, não é a família, não é o Brasil. Muito pelo contrário. Nós temos o privilégio de conhecer o Espiritismo,
de nascermos no Brasil, temos a oportunidade de avançar, despertar, crescer, vivenciar, exercitar a abnegação, a compreensão, todas as virtudes. Por que eu não nasci lá na Suíça? E a gente iria evoluir lá, sem problema nenhum para ter? Não tem problema com escola, não tem problema com aprendizagem, não tem problema com pobreza, não tem problema com saúde. Não. O que a gente ia fazer? E aí eu pego da Suíça para a gente falar no mundo de regeneração. Eu quero, todo mundo quer no mundo de regeneração. O que nós vamos fazer no mundo de regeneração? Se a gente não começar a vivê-lo hoje. Hoje, dentro da gente. O mundo de regeneração é o exterior, como Jesus disse. Meu mundo não é deste mundo. De que mundo que é a felicidade? Que mundo que é o mundo de Jesus? É o mundo interior. Francisco foi para 2 guerras, mas ele foi para uma terceira. 2 ele foi participando, a terceira ele foi para quê? Para ver se amenizava lá o sultão. Né? Conseguiu? Pacificou o mundo? Não pacificou. E olha que é um espírito designado por Jesus, convidado nominalmente para ele, para vir aqui e relembrar, talvez, depois de Jesus, o espírito que mais amou sobre a face da terra, que a gente tem noção, tem muitos que a gente nem sabe o nome, mas que a gente tem como referência. Ele mudou o mundo, ele mudou lá os sultãos, os muçulmanos, ou os próprios cristãos. Ele foi lá conversar com o Papa, ele modificou o Estado Papal, a Igreja Apostólica Romana. Estão entendendo? Estamos na introspecção de que o trabalho ele é interno. Viver Francisco é ter uma postura diferente, um olhar diferente. Porque ele não conseguiu. E ele tentou. Aí o que ele ganhou de presente? Quando ele voltou lá da viagem dele para o sultão, doença nas vistas. E veio ficar cego. Então você trabalha no bem, o que você ganha em contraposição é doença? Ele teve um golpe também. Aí é o que eu falo, um golpe assim na alma. Deixou de 2 a 3 anos depressivo. A palavra não é a palavra mais apropriada. Eu não sei se ele teve depressão. Depressão é uma doença, né? Mas ele ficou angustiado, vamos dizer assim. Durante 3 anos, ele perdeu a vontade de viver. Francisco de Assis. Como ousa falar? É o que está na biografia dele. Falam lá os biógrafos, os clássicos. Tomás de Celano, os Fioretti, o São Boaventura, são os clássicos. Porque ele chegou aqui e quem estava à frente e dominando a ideologia que ele começou lá na Praça de Santa Maria Maior, quando ele entregou os intelectuais. Vamos resumir assim, né? Os intelectuais. Ele tinha divergência. O Golino era em especial. E aí ele foi convocado a abrir mão daquilo que ele criou, que era a vida dele. Porque eles falavam que não conseguiria seguir o Evangelho. Que ele era exigente demais. Ele falou, bem, se o que eu estou fazendo não está errado, então está errado o próprio Jesus. E aí, como é que resolve um negócio desse? E aí vamos imaginar assim, vamos pegar uma frustração nossa, uma coisa que a gente não consegue compreender. Vamos entender qual é uma frustração de um espírito da categoria de Francisco? Porque se ele é sensível para a natureza, para a vida, ele é sensível para as dores também.
A dor nele doía muito mais forte do que dói na gente, que nós somos casca grossa. Estou falando no contexto geral, né? Vocês aí de Campos, o pessoal de Rio das Ostras, de Quissamã, são mais... O norte, né? O norte fluminense é mais sensível, isso eu tenho certeza. Mas os mineiros aqui, ó, tudo casca grossa. Agora, vou imaginar Francisco sofrendo? 3 anos. Parou de pregar, triste, melancólico, talvez seja essa palavra também, melancolia. Por quê? Porque viver Francisco hoje é não fugir das intempéries que a vida nos oferece. Algumas delas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são tormentos voluntários. Nós é que criamos. Essa quem criou foi ele. Porque como foi o desfecho dessa situação? Quem foi que o auxiliou? Dou 3 chances para a gente falar. Um nome só. Que o auxiliou para que ele saísse e voltasse a ser o Francisco que nós temos como referência. É mulher. Clara. Tinha que ser. Clara de Assis. Clara. Tinha que ser, né? Que num diálogo falou assim, mas Francisco, tudo que você me ensinou, você esqueceu? Ó, grosso modo, tá, gente? Quem sou eu para relembrar aqui as palavras de Clara com o Francisco? Né? Mas, em síntese, seria isso. Você esqueceu tudo aquilo que você... Francisco? Você está querendo ser Deus, Francisco? Você acha que os frades menores são seus? Que o trabalho de revolução é seu? Você está querendo ser o próprio Deus? Ele foi caindo em si, entrando em si. Caindo, não. Desculpa, eu não gosto dessa palavra, viu? Embora esteja no Evangelho. Mas isso é questão de interpretação, e como tem do filho. Eu estou falando do filho pródigo, né? E caiu em si. Ninguém cai para cima. Já viu alguém cair para cima? Então, ele não caiu. Ele entrou em si e despertou. Né? Cai para baixo. Enfim, ele entrou em si e relaxou. O franciscanismo não é dele, os frades menores não é dele, o despertar da consciência não é dele. Ele fez a parte dele como Jesus fez a dele e foi embora. Seguiu o rumo. Nós vamos fazer a nossa parte, ó, vamos seguir. Mas somos espíritos imortais, né? Morte aqui não é o problema para a gente, principalmente para espírita. Não é verdade? Diga, Daís, você está com vontade de falar. Eu fiquei aqui pensando, me te ouvindo, se o grande ensinamento dele não seria esses altos e baixos na própria vida, né? Na própria encarnação, nos mostrando que nós estamos o quê? Uma hora estamos numa condição melhor, algumas horas temos melancolias, frustrações, e fazendo esse trabalho interior para poder adquirir, vamos dizer assim, uma segurança íntima maior, que é a nossa grande conquista, né? 800 anos depois, né, mais ou menos, estamos nós aqui falando dele, que não mudou o mundo. O que ele está dizendo para nós? Desse momento, de tantas angústias que a gente vive, de doenças da alma, né? Depressão, ansiedade, tédio, né? Quantas coisas que a gente está vendo por aí, né? Quantas angústias, não saber lidar com a frustração. Às vezes, pessoas que têm materialmente tudo e tentam suicídio, né? O que ele está dizendo para nós, né? Fiquei aqui na reflexão. Vou resumir isso numa palavra até da juventude, né? Francisco é gente como a gente. E o que eu aprecio no Espiritismo é que ele traz Francisco para próximo da gente, não aquele santo, né? Que fez milagre. Até que eu falei aqui da
recebeu os estigmas, que flutuava, que levitava, que ficava dias e dias sem se alimentar, que conversava diretamente com Jesus. Não. Como diz a Daís, é gente, uma gente. Como que nós vamos viver, Francisco? Vivendo dia a dia. O dia a dia, agora. Sem querer revolucionar o mundo externo. Isso aí, Vanessa. Quando a gente dá o nome de santo, né? Por isso que eu falo, não é um conceito espírita, né? A gente aproveitou esse conceito, mas já nasceu perfeito. Nós nascemos, todos somos iguais. Nascemos simples e ignorantes. Então, Jesus é igual, Francisco. A diferença é o tempo de vivência. Tem um livrinho que a Sheila Azevedo me ensinou a gostar, a apreciar, chama Jesus no Lar, de Ney Lúcio. Fantástico, né? Para teatro, ele é... Aí, só falar nela apareceu, que beleza, gente. Não tinha falado antes. Então, tem uma das leituras que eu guardei, eles questionam se Jesus tinha um amuleto especial para fazer todos os milagres, para fazer todas as... E ele fala, tem sim. Aí ele vai descrevendo o amuleto. Descreve. No final, ele dá o nome dele. O amuleto chama-se... Tempo. O tempo. Né? Mais tempo de vivência, mais tempo de alegria, mais tempo de tristeza, mais tempo de experiência, mais tempo de dor, mais tempo de frustração, mais tempo. Jesus, lógico que nasceu primeiro do que nós, já tem uma experiência muito, muito maior. É um raciocínio bem simples. A Terra tem 4,8 bilhões de anos. Quando a Terra se deslocou do Sol, Jesus já era um espírito perfeito. Tanto que ele organizou tudo. Para a gente ter uma noção só de espaço, de tempo e espaço. Então, o tempo realmente vai nos oferecendo. E aí, Francisco tem uma frase que ele fala assim, qual a maior virtude de Deus? Ele fala para o Frei Leão, né? Qual a maior virtude de Deus? A paciência, que até hoje nos aguarda. Quanto tempo Deus investe em nós? Desde que a gente nasceu. Há quantos bilhões de anos? Quem gosta de fazer matemática, segundo André Luiz, que a Rita gosta de citar, André Luiz, no livro, não sei se é Evolução dos Mundos, do mineral à razão, 2,5 bilhões, de forma linear, sem livre-arbítrio, então é retilíneo. No livro Libertação, ele fala que o homem lida com a razão há mais ou menos 40 mil anos. Né? Está falando, provavelmente, dos autóctones, né? Aqueles que ganharam razão aqui na face da Terra. Mas espírita aqui, ó, estou vendo aqui tudo extraterrestre. Não tem terráqueo aqui, não. Tudo extraterrestre. Já viveu muito, já aprendeu muito, estamos aqui repetindo, a gente esquece, né? Mas para ter esse conhecimento espírita, essa profundidade, essa capacidade, não que somos melhores, é o tempo. A gente já viveu muito, entender a reencarnação. Tem gente que não consegue entender, mas eu vou entrar no corpo do outro. Não é você. É difícil. Nós temos essa maturidade de compreender. Se utiliza, se faz disso uma oportunidade de transformar nós mesmos, é outra coisa, é de cada um. Mas que nós já temos essa capacidade, O irmão Teócrito, um livro revolucionário também, já que essa palavra veio à tona, que eu gosto de falar, Memórias de um Suicida, né? O que ele fala? Ele fala assim, a grande diferença entre mim, o Jerônimo de Mendonça, que vai lá querendo voltar para ver a família, né? Não sei se todo mundo leu o livro, mas assim, é um espírito de altíssima, é o responsável pelo Hospital Maria de Nazaré, convidado diretamente por Jesus para ser responsável, não era espírita, indiano, grego de nascimento, mas transformou em hindu por opção. Então, uma humildade. E a primeira vez que eu falo assim, meu santo, não, ninguém é santo aqui, eu sou um irmão igual a você. A grande diferença é que eu vivi mais,
eu sofri mais, eu experimentei mais. Então, essa é a grande diferença entre Francisco, nós, entre Jesus. E esse tempo que nós estamos fazendo aqui é dedicação, nós estamos plantando. Né? Que falou, vou falar um pouquinho da natureza, que a Aparecida Alves falou bastante. Isabel, é porque... Isabel, tá no... Entendi. É Então, porque Isabel. o meu botou errado aí, mas... Tem problema. Isabel. Perdão, Isabel. Tudo bem, não tem problema, não. E o contato e a relação de Francisco com a natureza é fantástica. A gente precisa fazer como ele, perguntar assim, o que é a natureza? Qual a primeira coisa que vem quando a gente fala da natureza na nossa cabeça? Os animais, as plantas, os rios, o ar, não é? Agora, Nós também, né? nós também, mas não vem em primeiro, né? Lá a natureza a gente começa a olhar, a gente não olha para dentro. Então, o contato de Francisco com a natureza é uma palavra que eu acho que a Vânia disse, um amor incondicional. Não explica. Então, Chico uma vez falou que quando Francisco de Assis tocava a mão, colocava a mão numa rocha, ele sentia as vibrações atômicas dos átomos que compunham aquela rocha. A gente vê o grau de sensibilidade. Defendeu, sim, pagar um auxílio permanente, mas sem dar calote. Quando ele tocava a mão no caule de uma árvore, Francisco conseguia sentir a seiva vindo lá da raiz para alimentar tudo. Quando ele defrontava um de nós, o que será que ele sentia? Então vou falar por mim, a sensação, que eu acho que na frente de Francisco, é a sensação da nudez. Porque ele vê tudo. Na percepção de adentrar o nosso interior, sentir as nossas vibrações e ler quem nós somos. Aí não adianta tentar se esconder, porque ele enxerga. Então, Francisco, depois de estender o seu amor e conseguir colocar num alto nível de todos os seres humanos, porque, mais uma vez, vamos voltar lá à Praça de Santa Maria Maior, porque é um símbolo muito profundo. Quando ele abre mão, ele está se universalizando. Quando Jesus disse assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele está abrindo mão. Ele falou assim, o ciclo da parentela material, eu passei por ele. Aí ele fala até para o pai, né? Até hoje, todas as vezes que se chamava papai, eu me direcionava e corria para você, me jogava aos seus braços. A partir de hoje, meu pai é aquele que está nos céus. Então, ele universaliza o amor. Ele já tinha passado por esse ciclo de amar todos os homens. Aí o que ele faz? Ele estende o amor dele para os outros reinos da natureza. E aí, eu fico imaginando assim, uma pintura, né? Rafael, que pintou muito ele, né? Rafael Santos, dele conversando com os passarinhos. Nós que somos vinculados aí aos animais, a gente conversa com eles? A gente evangeliza-os? Não é tratar com amor, Estou com vamos dois dizer aqui que... na minha mesa. Aqui, ó. Ui, desculpa, caiu aqui meu celular. Aqui, ó, estou com dois aqui. Estou com dois, ó. Já é um início. Mas a gente senta na frente deles e fala assim... Eles adoram ouvir, toda vez que eu canto no coral, está sempre aqui.
Ai, caiu o meu celular aqui que eu estou... Porque, por exemplo, uma outra pergunta bem simples. Nós somos ligados às plantas também. Todo mundo tem planta em casa, não tem? Eu tenho. E eu Tá. converso com ela, você pode achar que eu sou Ótimo. meio doida. Não, todo mundo conversa. Está todo o espírito franciscano aqui, tá vendo? Olha que beleza. Eu Mas eu vou fazer converso com as minhas plantas e com os meus pássaros, que vêm aqui comer. Eu dou comida 2 vezes por dia, tão soltos. Sim. Agora, uma pergunta. Qual o nome das plantas de vocês? São tantas, eu tenho muitas. Ah, E nome? aí, nome, não estou falando espécie. Ah, Nome. sim. Não. Por que a gente dá nome a gente dá nome Não, Alberto, animal, mas precisa não dá nome? avançar. Avançar. Porque, Ainda a planta eu não dei nome, não. pois é, Sei não. é um conceito interessante. Tudo que a gente ama, a gente bota nome. Vou colocar agora. Quando você, tanto é importante, vou usar só o seu exemplo, tá, Isabel? Eu falei aqui, Aparecida Alves. Eu sou a Isabel. Não é? Essa É o Zoom que me identificação. botou assim. Não, sim, mas é isso. Então, tudo que a gente ama, nasce um filho, quem que é? Eu tenho um filho. Qual? O 0? Não, é um filho. Não, a gente coloca um nome, sobrenome, coloca um apelido, né? É carinhoso. Os animais, a gente faz isso, agora nas plantas não. Para a gente ver a sensibilidade de Francisco com a natureza. Para ver que a gente pode fazer isso. E as plantas também têm sentimentos. E se tem sentimentos, e nós a identificamos, ou seja, você não é uma samambaia, você é a samambaia. Seu nome é Marieta. Lógico que é diferente, gente. A afetividade que vamos desenvolver é diferente. E aí a gente pode fazer um trabalho de pegar... Ô, Thaís, assustei agora, hein? Estou. Eu assustei. 9h24, tem 6 minutos para acabar e encerrar tudo. Então, vou ter que marcar outro dia. Vou fazer um resumo. Mas aí, assim, Adair, você falou que uma noite só não dá para falar sobre simplesmente Francisco, né? Não tem um estudo, a gente vai abrir outro e outro. Talvez um século a gente conversando com ele, a gente chegue próximo do que seja a essência de Francisco, né? Eu, pelo menos, eu fico com uma alegria imensa, vocês todos aí, a Isabel, junto com vocês, já fizeram, todos somos vinculados a Francisco. Não é novidade, a gente sabe muito dele, mas instigar cada vez mais, de sentir dele, de aproximar dele, trazer ele nas nossas experiências diárias, cotidianas, né? Ter um estímulo de ler um pouquinho mais, para refletir, não para saber, nasceu em 1072, morreu em 1226, seu nome é Dona Pica, Pedro Bernardone, que importa, entendo, amo a história, mas um pouquinho além, né, de despertar o Francisco que existe dentro de nós. E aí, para amarrar a questão da natureza, toda a parte mineral, vegetal e animal, nós temos dentro de nós. Então, nós temos nos ossos, nós temos nos sais minerais, mineral, nós temos nas nossas veias, né? O conceito das árvores, das seivas que tem que alimentar, porque o oxigênio tem que girar por todas as células do nosso corpo. Nós temos no animal o próprio corpo, nós temos o instinto, mas também temos a divindade, temos a essência que está no vir a ser, que está na nossa capacidade de extrapolar as questões físicas, principalmente quando a gente para. Não vou nem dizer para orar, meus irmãos, minhas irmãs, né? Não tem um homem que sou o único, né? Interessante. Mas para fazer silêncio e deixar Deus falar e a gente só ouvir. Então, nós temos a capacidade de expandir um pouquinho mais e aí a gente se aproxima um pouquinho mais de Francisco. Um pouquinho mais de Francisco, estamos um pouquinho mais perto de Jesus.
E perto de Jesus, nós estamos um pouquinho mais de Deus, e Deus, na verdade, está dentro de nós mesmos. Não dá tempo de falar mais nada? Aí é com a Daísa. Eu fiz a minha parte. Agora ela que é anfitriã, ela que manda. Um Dá tempo? minutinho. Um minutinho. Um minutinho para eu falar ou depois de você? Não, um minutinho, pode falar. Tá. A gente tem visto muito nos estudos as coisas ficarem amarradas. Alguém leu de manhã alguma coisa, aí tiver à noite no estudo, tem que ter alguma coisa a ver, né? E aí eu recebi hoje de manhã uma mensagem. Tem tudo a ver com o que você está falando. Tudo a ver. Você está falando de Francisco, do despertar de cada um de nós. Eu queria dividir isso com vocês, uma leitura pequenininha. Posso? Rapidinho? Pode? É assim, ó. O preço do despertar. Você sentir a dor, você vai duvidar de si mesmo 1000 vezes. Eles vão te dizer que você está ficando louco, você perderá amigos, sua família às vezes não vai te entender, as pessoas vão te odiar sem motivo, você desenvolverá hábitos estranhos, você vai lutar com seus monstros, medos, ego e ignorância, você não vai se importar com o que eles pensam de você, você vai sentir que não se encaixa neste mundo, você se tornará terrivelmente seletivo, você será deixado aos poucos sozinho, mas valerá a pena. Ninguém acende fantasiando figuras de luz, mas fazendo ciente da escuridão que nos rodeia e do que habita em nós. O verdadeiro despertar espiritual não é uma carícia, mas sim um balde de água fria. De que serviria para você acariciar seu ego com sussurros, fantasias ou anseios? Quando o que você precisa é de um shake forte para assimilar realmente o que é a vida. O verdadeiro despertar espiritual é um processo de destruição, é o desmoronamento de tudo que você não é. Lindo, né? Eu vou mandar para a Daísa, aí depois ela pode mandar para vocês. Compartilho. Tá? Gente, eu acho que todos, né, pelas mensagens que eu fui vendo no chat, né, foi um momento bastante assim, significativo para todos nós. Porque eu sempre penso que a gente pode ter um projeto na cabeça de trabalhar a arte, mas a gente precisa pensar, refletir, ressignificar o que a gente tem sobre o que nós vamos trabalhar, que nesse caso é o pensamento franciscano, porque senão fica uma coisa muito estanque, né? Aquela coisinha, cantou, declamou, teatralizou, mas e Francisco? Né, gente? Eu adorei essa colocação sua, né, do significado de Francisco na nossa vida, que eu vou levar até para os companheiros que hoje não estão aqui conosco, por motivos variados, né? Alguns não puderam, e vamos continuar conversando sobre isso. E, Roberto, vamos combinar para 2022 um outro momento para a gente estar trabalhando o Francisco novamente, né? Outros aspectos que você possa trazer, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, sem entrar mais em detalhes, é a ida dele para as grutas, para as montanhas, para a conversa dele com Deus. Eu acho que isso também pode render bastante, né? Esse recolhimento que ele fazia em várias oportunidades, né? E ele ganhava, era muito interessante, né? As pessoas davam para ele lugares assim, de muita natureza, e isso ele não rejeitava. É interessante isso também. Esses espaços de maior integração dele com Deus, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente ainda conversar. Então, nosso agradecimento, Roberto, pela sua boa vontade, pelo seu espírito franciscano de estar aqui com a gente, que estamos também nessa busca, né,
Tem até um pedacinho do livro que eu achei muito lindo. Ó. Gestar Francisco é o que nos compete, para que um dia a sua vivência nasça em nós como a do Cristo nele nasceu, sendo Francisco mais fidedigno espelho a refletir Jesus, ação, e o Cristo, ascensão. Então, que a gente possa estar gestando Francisco. Vamos fazer uma oração? Você pode fazer para a gente, Roberto? Passo. Senhor Jesus, Francisco, nosso mestre, nossos mestres, aqui defrontamos, depositamos simbolicamente a vossos pés a nossa gratidão. Gratidão porque são momentos impagáveis que o mundo não consegue nos oferecer, ainda que momentâneo, uma paz, a esperança, a fé e a certeza de que vale a pena amar, vale a pena esquecer um pouquinho de si em prol do semelhante, ainda que seja levantando um caído, confortando um coração, consolando, enxugando uma lágrima, alegria de ver o conforto no coração alheio. É uma riqueza daquelas que nenhum ladrão rouba, que nenhuma traça consome, que nenhuma ferrugem corrói. Por isso te rogamos, Francisco, permaneça em nossas vidas, no nosso ideário, mas na nossa vivência, para que possamos sermos simplesmente Francisco na vida diária. Fica conosco, permaneça em nossos corações, abençoando essa noite de arte coletiva, que desde já prepara o terreno e que irá tocar muitos corações, relembrando a tua figura sublime, de forma profunda e simples, como tu és. Que assim seja. Mais uma vez. Eu vou tirar aqui a gravação, porque os tímidos